Olá pessoal, começamos mais um Pod Ipiranga da Nova Gazeta do Ipiranga. Esse episódio está inédito, gente, vocês não podem perder. Mas antes vamos fazer o nosso comercial do nosso jornal impresso, que a cada 15 dias está aí na porta da casa de vocês, no comércio de vocês, uma entrega assim bem bacana. Cada 15 dias, 15 mil exemplares desses. Se você aí que é comerciante, é um empreendedor e quiser participar aqui do nosso jornal impresso, olha só que bacana, gente. Tem aqui, ó, Colégio CTA, Gil do Nascimento e muitos outros, né? O Mundo do Samba, quer saber alguma coisa do samba? E olha, tantas outras coisas aqui, ó. Faculdade, veterinária, enfim, várias oportunidades aqui para você aqui no nosso jornal impresso, que a cada 15 dias, como eu disse, tá na casa de vocês, tá bom? Esse aí, mais um comercial para vocês. E agora, o nosso grande momento, que é agora a nossa entrevistada de hoje é a doutora Renata Segatelli. Boa noite, doutora Renata, tudo bem? Tudo bem, você, Darlan? Tudo jóia. Prazer enorme ter você novamente. Já veio aqui uma vez, né? Logo no começo do nosso podcast, você é uma das primeiras, né, Rê? Dos primeiros, exatamente. Foi bem legal. E aquela vez você veio acompanhada de outro esteticista, né? Falar um pouco mais de estética e tal. Hoje, olha como o tempo passa, mas depois de mais de um ano aí, tá você de volta aqui com a gente e hoje para falar de um assunto bem bacana, que é sobre beleza, sobre estética, né? E agora numa outra posição, né? De doutora Renata Segatelli, faz cirurgias, agora estética, né? Isso. Mas antes de começar a falar sobre cirurgia, sobre os procedimentos aí que vem assolando a sociedade, né? Muda rosto, personalidade, como é que fica tudo isso? Antes de começar nisso, eu quero saber pouco mais da Renata, da Renata, né? Vamos, né? Da doutora Renata. Quem é a doutora Renata, além da profissão, né? Quem é você, Renata? Pessoas que não conhecem, tá vendo esse podcast agora, esse episódio bacana. Bom, eu sou a doutora Renata Segatelli, eu sou cirurgiã dentista, estou me especializando em bucomaxilofacial. Já faço algumas cirurgias estéticas da face. Sou mãe de 2 meninas, a Sofia e a Lorena. Lindas, lindas. E tenho uma clínica aqui no Ipiranga, a Clínica Vilar. E lá a gente faz diversos tipos de tratamentos. Também a parte de harmonização facial, com tratamentos estéticos e agora cirurgias também. Que bacana. Ô Rê, como é que surgiu a sua paixão pela estética e rejuvenescimento facial, né? Porque você se formou como, né, na parte de odontologia justamente para poder fazer esses procedimentos, não é? Foi, na verdade me especializei em ROF, né, que é a parte da harmonização. Eu sempre gostei de trabalhar com estética, trazer a autoestima de volta para tanto homens quanto mulheres é muito satisfatório. E quando você vê o resultado, que a pessoa sai da sua maca e olha no espelho e fala, nossa, tô me sentindo melhor do que eu já estava, é muito gostoso isso. E aqui, eu sei que você tem uma clínica aqui no bairro do Ipiranga, né? Que é a Clínica Vilar, né? Isso. E como é que surgiu essa questão de você montar essa clínica? Hoje é uma das mais bem conceituadas aqui no nosso bairro do Ipiranga. Aliás, uma baita de uma clínica, que você quiser conhecer ali, a Clínica Vilar, eu sempre estou recomendando para as minhas clientes, para minhas amigas, e a Rê que faz meus procedimentos, meus botoxinhos também, para vir aqui deixar ficar bonitão para vocês, né, Rê? Como é que surgiu essa ideia de querer montar uma clínica no bairro? A clínica já existe desde 2012, né? No começo eu tive uma sócia, e a gente entrou com uma ideia de a Clínica Vilar como se fosse uma vila de procedimentos, né? Então a gente tem tanto a parte corporal, de estética corporal, facial, temos também a parte de odontologia clássica mesmo, né? Na parte de tratamento dentário. E aí foi através com uma amiga, a gente montou esse espaço e foi crescendo cada vez mais. Hoje eu estou sozinha na direção da clínica e trazendo cada vez mais novidades. E uma equipe fantástica, né? Sim, a gente tem uma equipe grande. Além do ROF lá, né? Que é essa parte de harmonização facial e tal. O que mais tem na clínica lá? Quais são os procedimentos que tem lá na clínica? Sim, lá na clínica a gente tem toda a parte de estética corporal, com grandes aparelhos também, todas as tecnologias, massagens. A gente trabalha com tecnologias, são as melhores do momento hoje em dia, como aparelhos de alta potência, Ultraformer, Morpheus, Lavian, são os lasers também. Tem também a parte de botox, preenchimento, bioestimulador de colágeno, né, toda a parte de harmonização mesmo. E como eu falei, tem a parte de odontologia, implantes e agora, como a gente começou de um tempo para cá, cirurgias faciais, né? Nossa, realmente é uma vila de beleza ali dentro, né, Rê? Quais foram os seus maiores desafios na sua trajetória profissional? Acredito que existe bastante desafio, mas uns pontos bacantes aqui de Acho que empreender hoje em dia é muito difícil, né? Então, assim,
Acho que você lidar com as pessoas e tentar manter uma equipe fiel ali com você durante muitos anos, eu acho que é a maior dificuldade. É difícil, né, É Rê? difícil, mas graças a Deus a gente está aí, firme e forte, crescendo cada vez mais. E tá tudo, eu acho que a maior dificuldade no começo é isso. É, né? É se manter firme ali É. e mostrar resultado, né? Na hora que a gente mostrou o resultado, tá? Já mostra que a gente consegue dar a entrega que vocês. Aí fica mais fácil É, depois e de tem uma seguir. equipe bacana lá, você também, né? Sim, Um sim. esteticista, a parte da recepção, né? Assessoria, Sim. tem bastante pessoas bem bacanas lá na sua clínica. Gente, agora nós vamos entrar num bloco de rejuvenescimento facial e de harmonização, que a mulherada ama, né? Tá aí explodindo aí cada vez mais esse mercado Sim. da estética e beleza, né? O que realmente é harmonização facial? Vamos lá, vamos Eu colocar tudo bonitinho. sempre respondo essa pergunta no consultório, quando o pessoal fala assim, eu quero fazer uma harmonização facial, mas não quero ficar artificial. Eu sempre falo o seguinte para as minhas pacientes, que a harmonização facial não é como antigamente deixar todo mundo com o rosto igual, com o rosto totalmente quadrado, não é isso. É um conjunto de técnicas a harmonização. É um botox bem feito, é um biestímulo de colágeno, é um preenchedor em pontos específicos. São ajustar detalhes que vai deixar o seu rosto mais harmônico. Isso é uma harmonização, né? Isso. E eu vejo muita gente hoje se desfigurando, né? Eu já conversei com você várias vezes, a gente conversa bastante, e ao invés de rejuvenescer, às vezes te envelhece também, né? É. Essa questão de visagismo também é muito importante na sua Sim. profissão, né, Rê? Eu falo que assim, hoje em dia a gente fala muito do gerenciamento do envelhecimento. Se você começa a cuidar na prevenção desde cedo, você envelhece cada vez melhor, sem ter aquelas transformações bizarras, né? Que a gente vê alguns casos por aí. Tem gente que em vez de harmonizar, piora. Piora, né? Mas isso fica tudo com a mesma cara, né, Rê? Isso, nem usa mais. Eu falo assim, no começo, há uns anos atrás, quando surgiu o boom da harmonização, ficava todo mundo igual. Tanto que hoje você vê muitos famosos até retirando os procedimentos exagerados de antes para ficar mais natural hoje. Então hoje a gente busca muito o natural face, o rejuvenescimento, o gerenciamento desse envelhecimento cada vez mais. É complicado. Ô Rê, hoje eu digo que as pessoas, né, não no modo geral, né, as pessoas que fazem a tal da harmonização facial, que exageram um pouco, né, Sim. e fica, a pessoa já não, a gente já não reconhece mais as pessoas, né, e aí os filhos já não parecem mais com os pais, né, você fala, nossa, essa menina puxou pra quem? Você olha pra cara da mãe e já tá toda mexida, né, então, se não parecer com o pai, então ferrou, né? E é complicado, né, e as pessoas... E ainda tem essa procura ainda dessa desarmonização, né? Porque eu falo que é uma desarmonização. Existe. Né? Harmonizar é pegar os picos, os tops, né? Dar uma ajeitada aqui, arrumada, né? Eu falo que harmonizar, como eu falei no começo, é realmente você ser você, te rejuvenescer como era antes, deixar a pele bem, bonito, ajustar os rejuvenescido, né? Só, né? Conforme vai passando o tempo a gente vai perdendo. Mas existe sim quem busca a transformação. Tá? Ainda existe, infelizmente. Quando chega para mim no meu consultório, eu tento mostrar o melhor caminho. Eu falo, olha, não vamos por aqui. Vamos tentar trabalhar o colágeno primeiro. Não vamos pensar na mudança, porque se arrepende, muda, a tendência passa, né? Como eu falei, muita gente retirando aqueles preenchimentos exagerados de antigamente. Tem vários famosos que tiraram. Então, assim, a gente busca não transformar totalmente. Mas, infelizmente, existem pessoas, talvez, com alguma distorção de imagem, enfim, e que querem uma transformação. E a gente não julga, a gente só orienta. Tá certo. Né? Mas a sua profissão, ela é extremamente necessária, né? Em alguns casos também, a pessoa se transforma, né? Acaba ficando bonita, né? Uma pessoa que esteticamente, aos nossos olhos, porque o que é bonito e o que é feio, a gente nunca sabe, né? A gente tem esse padrão, né? A gente acha que é um padrão de beleza e no fim, às vezes você olha para aquela pessoa, você acha que a pessoa é feia. A pessoa é maravilhosa e você não tem esse olhar, né? Mas também dá para arrumar umas pessoas feias, né? Fala assim, né? Dá para deixar ela muito melhor. Porque eu vejo aí, por aí, eu vejo, né, eu acompanho bastante a parte de estética das pessoas, eu vejo algumas harmonizações que valem muito a pena, né? Sim, eu vou te dar um exemplo. Tem algumas pessoas que a gente fala, falta um queixinho, e aí precisa colocar um queixinho ali para deixar aquele rosto mais harmonizado,
ou a pessoa não tem lábio nenhum, um lábio muito fininho, você coloca um pouquinho de preenchimento, já muda Deu uma totalmente. pálpebra caída, tá feio, Exatamente. né? Então já abre o olhar, vamos fazer um botox ou uma É. blefaroplastia, enfim, que já vai mudar, é uma transformação boa, claro. E aí a gente consegue melhorar ainda mais aquela autoestima daquela pessoa que não é tão bonita, mas É. a gente deixou ela dentro do padrão ali mais alinhada, né? Tá certo. Quais são os principais mitos da sua área, assim? Que a gente se vê constantemente e fala, meu Deus, isso é mentira, isso não existe. E as pessoas acabam, né? Sim. Porque hoje em dia, com essa Hoje questão eu até recebi uma pergunta dos que... fake news da vida, a Isso. gente acaba ficando meio doido assim da cabeça, Exatamente. né? Até uma paciente hoje no meu consultório logo cedo perguntou para mim: é verdade que se eu fizer botox a longo prazo, se eu ficar injetando muita coisa no meu rosto, eu vou ficar pior daqui uns anos? Gente, isso é mito, entendeu? De tudo, claro Pelo que assim, contrário, né? vai ficar melhor. É. Então, isso é uma pergunta que é recorrente até das pessoas que falam assim: quanto mais eu injetar lá na frente, não vai fazer mais efeito. Então, não, claro. Tudo depende do produto que você está usando, a qualidade do produto que você está usando. E ele melhora cada vez mais. Eu costumo falar que é o seguinte: o máximo que vai acontecer, você ganhou 1 ano, 2, sem envelhecer, né, com a pele mais bonita, mas trazer algum mal a longo prazo não existe. Isso Não, é mito. né? Tem várias coisas também, né, que eles falam, que, né, ixi, enfim. Como que a gente vai identificar um profissional qualificado, Rê? Uma pessoa profissional, né? Porque hoje em dia eu vejo muitas coisas na televisão, médicos que não são médicos, né? Biomédicos que não são biomédicos. E como é que eu vou identificar um profissional? Fala Eu acho pra que gente. quando você busca um profissional, você tem que, primeiro de tudo, saber se aquele profissional realmente foi capacitado, se ele estudou para aquilo, se ele é um profissional que se atualiza sempre, faz diversos cursos, vai em workshop, está sempre atualizado, você está buscando sempre as melhores tecnologias. Eu acho que esse é o primeiro passo. Segundo passo, indicação, né? Que eu acho que a indicação é a porta de... Acho que é a melhor situação, né? Exatamente. Mas eu acho que realmente saber a história por trás desses profissionais, onde se ele estudou para aquilo, se ele está certificado para fazer aquele procedimento ou não. Quem me conhece sabe que eu falo que eu vou parar de estudar e sempre invento uma coisa nova, né? Então eu estou sempre me atualizando, estou sempre fazendo workshop, pós-graduação já estou na 3ª, então a gente vai sempre se atualizando. Se atualizando, né? Tem que se atualizar, não tem como. E você, uma dica muito importante também, né? Claro, eu acho que é pegar lá A identificação, né? O CRO, profissional, pesquisa, olha lá, pesquisar, tá né? tudo certo, Eu acho que é bem bonitinho. interessante isso, porque Isso é importante não também. ir porque Pela às vezes emoção. porque às vezes você indica uma pessoa e com você foi esses dias mesmo uma paciente morreu e o cara era médico, né? A gente escuta isso constantemente, né? E aí o cara não era médico, foram pegar o rapaz lá, ele fazia diversos procedimentos, inclusive com PMMA, né? Isso. Que hoje é proibido, Eles né? proibiram depois de uma intercorrência grave com uma médica também. Uhum. Aí o CFM, ele, pelo que eu vi a última reportagem, proibiu o uso. Na minha opinião, já tinha demorado já para Porque hoje existe outros que substituem, produtos né? que substituem, com certeza, que são seguros e que no caso de uma intercorrência, você consegue resolver, diferente de um PMMA. O PMMA é um plástico, para quem não sabe, é um preenchedor que era muito utilizado antigamente. Atualmente ele ficou mais famoso ainda para o pessoal que fazia muito bumbum com PMMA, só que ele dá uma série de complicações. E para você reverter um PMMA é somente cirúrgico. E quando consegue, né, doutora? Quando consegue, exatamente. É complicado, né? Diferente de outros procedimentos, que são seguros, como o ácido hialurônico, né, que não gostei, ou deu alguma intercorrência, a gente consegue ir lá, aplica uma enzima, né, e retira sem problema nenhum. Então, vamos aproveitar que falando sobre essas coisas proibidas, né? O fenol, né? O fenol é um ácido, né, que rejuvenesce a pele também, né? Ela faz uma descamação completa e tal, né? Eu fiquei sabendo também que ela foi proibida, porém, só médicos poderiam usar mais, e algumas clínicas ainda usam o fenol. Não é necessário o fenol, né? No seu entendimento, tá, Rê? Eu que acompanho também as redes sociais, acompanho esses procedimentos, sei que é muito bom. O fenol, ele é necessário para o rejuvenescimento facial de quem quer, logicamente. Por que essa proibição? Porque estão usando... Você fala para mim sobre isso. Na verdade, o fenol, ele é um dos ácidos mais antigos que existem na dermatologia, enfim, na estética. Só que quando eu estudei ácido, fenol, é uma coisa assim, fenol a gente tem que fazer em centro cirúrgico, primeira coisa.
Aí de uns anos para cá, porque ele é um ácido extremamente forte, você tem que saber usar na dosagem correta, ele pode afetar as enzimas, pode levar a uma parada cardíaca se você tem algum tipo de alergia. Então ele não é um ácidozinho, vou fazer no consultório ali, simples em qualquer pessoa. De uns anos para trás, eu nunca me esqueço, em um dos congressos que eu fui, eles lançaram o Phenol Light. O que é o Phenol Light? É o fenol que você pode usar realmente em consultório. Ele é um pouquinho, mas assim, vamos falar assim, quase nada mais leve que o fenol mesmo, que a gente usava em centro cirúrgico. Eu brinco que derrete o rosto, literalmente, tá? Não, tem que ver casos impressionantes, né? Exatamente. Ele é maravilhoso usado na indicação correta, na medida correta, se a pessoa passou por uma anamnese totalmente correta, acho fantástico. Só que o pessoal começou a fazer exatamente isso, fazer um curso online, uma esteticista sem formação nenhuma, sem entender muito de anatomia, sem entender muito de pele. E aí onde começou a ter as complicações. Indicar para pessoas que realmente nem tinha tanta indicação para fazer um fenol, e aí vem aquele show de horrores que a gente vê por aí, e aí o pessoal acaba proibindo um procedimento que é fantástico, realmente. Fantástico, Principalmente para aquelas peles extremamente envelhecidas. Eu brinco com acne, os buracos de acne, né? Exatamente, que a gente não consegue reverter com procedimentos, às vezes, tão rápido. Sim. Só que por estar muito a estética, eu falo, tá muito vendida ultimamente, então o pessoal acaba abusando e aí eles acabam proibindo algo que é maravilhoso. Tão eficaz, né? Poxa vida. Mas, né, tudo tem um motivo, né? Ô, Rê, quais que são os procedimentos de hoje em dia, né? Que a gente vê aí relatos cada vez melhor, a parte de química, né? Essas questões assim, de rejuvenescimento, né? Que apresentam resultados mais surpreendentes, né? A gente sabe que tem alguns produtos que requer tempos, né? 1 mês, 2 meses, 3 anos, 1 ano, né? Tal. Mas os que te dão resultados mais surpreendentes atualmente, quais são os? Olha, eu gosto muito, posso te falar assim, que trabalhar com bioestimulador de colágeno é minha paixão. Eu gosto. Ele não dá um resultado, como você mesmo falou, assim, tão imediato. Mas a longo prazo, a gente tem efeitos maravilhosos. Eu tenho pacientes, por exemplo, que a gente pega, eu sempre falo isso, depois de 1 ano, você volta aqui na minha cadeira e você fez o protocolo bonitinho, você vai estar 1 ano mais velha com uma aparência de 5 anos mais nova. Então, assim, é associado também às tecnologias, mas pensando no estímulo de colágeno mesmo a longo prazo. Você está melhorando qualidade de pele, você está melhorando estruturação da sua pele, deixando essa pele mais densa, com o lifting natural. Então, eu acho fantástico trabalhar com bioestimulador de colágeno. Tanto injetável quanto por tecnologias, né? Que a gente trabalha hoje com tecnologias de alta potência, Ultraformer, Morpheus, enfim, que dão esse estímulo de colágeno também. Eu acho que nada substitui para trabalhar a qualidade de pele num primeiro preventivo e quando você ainda não tem uma indicação cirúrgica. O bioestimulador de colágeno é a minha paixão ainda para falar para você. E é bastante importante também a gente, no caso você, né, que está ali dia a dia com as mulheres, né, tá sempre notificando as pessoas. Por quê? Alguns procedimentos, como você próprio disse, requerem um tempo, né? Sim. Porque as pessoas, às vezes, elas querem ir lá, né? E o valor, às vezes, é um pouquinho salgado, até pelos produtos, né, pelo seu conhecimento, né, pela mão de obra, tudo que faz. Não é não são procedimentos baratos. Sim. E as pessoas às vezes saem de lá desanimadas, porque, nossa, paguei tão caro, mas não vi resultado. E a pessoa não tem paciência, né, até de esperar, né? Então é legal que as pessoas também saiba conhecer o produto que está usando, saiba, meu Botox não durou 2 meses. Uma pessoa também não fez um retoque, não voltou, né? Precisa ver, existe após um procedimento, existem os cuidados também, né? Tem os cuidados, com certeza. Para todo procedimento ficar com um efeito bacana, um Botox, você retorna depois de 15 dias, também não é imediato, o resultado é depois de 15 dias, a gente faz algum ajuste, retoca, tem que ver também como que é a rotina desse paciente. Ele vai para a academia todos os dias, então é uma paciente que é muito expressiva, tudo isso auxilia na durabilidade também de uma toxina, por exemplo, ou resultados que não são tão imediatos, como o bioestimulador de colágeno. O que a gente pode associar? Quais são os cuidados em casa também? Então, sempre associar um skincare bacana em casa, hidratação, tomar bastante água, como que é a sua alimentação, tudo isso influencia, é um conjunto, né, de tudo. Essa questão das pessoas estar tomando Monjaro, né, essas coisas assim. Sim. Eu falo isso porque eu estou tendo bastante
é assunto do meu salão, Uhum. né? Lá no salão onde eu trabalho, a queda de cabelo, Tudo. né? Uhum. A pele mais flácida. Então as pessoas também têm que entender, olha, Sim. melhora uma coisa, mas do É. outro lado. Então você tem que fazer vários Hoje a acompanhamentos, gente né? fala muito de uma expressão que é o Monjaro Face, né? Que é os pacientes hoje que estão tomando muito emagrecimento, tem uma perda de peso muito rápida, cai tudo. Você não emagrece só o corpo, cai o rosto, aí como você falou, perde-se muito cabelo, porque você tem um emagrecimento rápido, você perde todas as vitaminas do seu corpo. E aí a gente tem que entender que ou você trata o seu rosto para não deixar cair de uma vez, associado ao uso do Monjaro, ou quando você vier, já se prepara que a gente vai ter que fazer muito procedimento para repor tudo o que perdeu. Então, colocar... O nosso rosto, ele é formado literalmente por coxins de gordura que fazem a nossa sustentação. E com o Monjaro, ele não emagrece só a gordura da barriga, da perna, do bumbum, enfim. Também tira a gordura do rosto. Então, aquilo lá derrete tudo, cai, despenca, literalmente. A gente tem que repor essa gordura que foi perdida rapidamente, claro, de uma maneira mais sutil, né? E aí repor com preenchimento, aí sim, estímulos de colágeno. E em casos mais graves, dependendo, mais graves que eu falo assim, que a flacidez ficou em excesso, aí a gente vai para cirurgia, opta por uma cirurgia. Que agora é os mais pedidos, né? As pessoas estão deixando Sim. até de fazer preenchimentos, né? Que essa loucura dos preenchimentos labiais, maçã de rosto que a gente observa, parece que deu uma melhorada aí, né? Quer dizer, Isso. uma diminuída, né? Porque o pessoal entendeu que o gerenciamento do envelhecimento é mais importante do que as harmonizações que a gente falava de transformações de antigamente. Então, realmente, em alguns casos, a gente opta pela cirurgia para trazer essa naturalidade de volta, né? Mais rapidamente, vamos dizer assim. E muito exagero no seu consultório, como é que é? As mulheradas pedem muita coisa, porque eu sei que a sua boca é perfeita, né? As pessoas, eu tenho muita cliente que faz a boca quando eu falo, né? Fazer o preenchimento labial e gosta muito do seu trabalho, né? Sim. Gosta muito do seu trabalho. É uma especialidade sua ou não? Na verdade, assim, eu não faço nada que é muito exagerado. Eu sempre falo, quem me busca a primeira vez e quem busca meu perfil vai ver que eu tenho uma linha de tratamento mais natural. Então, assim, quer fazer bocão? A gente faz bocão, mas eu vou mostrar para ela antes. Tem certeza que você quer um bocão? Né? E eu gosto de fazendo aos poucos. Você então, dá esse toque lá? Eu falo. Eu já cheguei a falar não para paciente, ó, eu não faço. É porque é seu nome também que tá ali, né? Exatamente, porque depois vai sair parecendo uma doida na rua, falando que você fez, foi com a doutora Renata. Nossa, eu não vou naquela doutora, entendeu? Então eu sei falar não quando não condiz com aquilo que eu Você estudou, que você sabe, que você entende, né? Eu gosto muito de fazer lábio, eu gosto realmente de um lábio natural. É uma coisa que eu sempre falo quando a paciente vem querer fazer lábio. Às vezes a pessoa chega com aquela foto do filtro e fala assim, quero ficar assim. Só que a gente tem que avaliar a anatomia do seu lábio, dá para deixar assim? Quantos ml eu vou conseguir fazer para você chegar assim? Tem certeza que é isso que você quer? Então a gente tem essa conversa no consultório, eu tento deixar mais próximo daquilo que ela quer. A gente explica realmente o que seria o bonito, o padrão, ou seja, olha, lábio, geralmente eu falo que a proporção é 1:2, geralmente em cima é um pouquinho menor do que embaixo, mas tem aquelas pessoas que falam, eu quero os dois iguais, na mesma proporção, ou a gente tenta arrumar para deixar mais alinhado possível com o rosto para entrar a parte da harmonização bonita que a gente faz. E é uma conversa no consultório e a gente vai alinhando isso conforme de paciente para paciente. Né? Que é uma loucura isso, né? Nossa Senhora. Ok, existe uma idade ideal para iniciar cuidados preventivos? Aí você está falando de cuidados preventivos, né? Existe alguma idade certa? Hoje em dia a gente sabe que está em alta. Não vamos falar nem coisa preventiva. Essas questões os mini lift estão em alta agora, os lift faciais, né? Existe uma idade mínima ou já essa questão dos cuidados preventivos já tem de um certo tempo já? Sim. Como é que é essa questão? Olha, é assim. Para a gente falar de procedimento estético sem falar de cirurgia,
A partir de 17, 16 anos, com autorização dos pais, se estiver tudo bem, e dependendo do que for, a gente já consegue, 18 anos, fazer algum botox, um preenchimento labial. Tem adolescentes hoje em dia com 16 anos que querem colocar boca, mas porque tem algum trauma, por exemplo, não tem boca. Hoje eu peguei uma menina com 20 anos que tinha tanta ruga, mais ruga do que uma paciente de 40, e que precisava de um botox, assim, pedindo pelo amor de Deus para ontem. Então, assim, tudo depende. Do ponto cirúrgico, eu sempre falo assim, isso é Renata, tá? Tem que ver realmente se você tem indicação para aquilo. Porque a cirurgia, ela tem cicatriz, né? E tem um pós-operatório, tem um tempo de afastamento que você tem que ter da sua rotina, tem hematoma, que pode acontecer. Vai ficar maravilhoso? Vai. Só que a gente tem que colocar ali na balança, que eu sempre falo. O que é realmente, você tem indicação para aquilo? O tratamento estético vai te dar a entrega que você quer nesse momento? A gente consegue retardar um pouquinho? Eu sempre falo isso. Se é algo que já tem um ponto, por exemplo, uma pessoa que já tem um excesso de pele muito grande na pálpebra, que não tem tratamento estético que vai resolver, eu falo, olha, vamos já fazer uma blefaro, porque não adianta, você vai gastar dinheiro com estética e não vai resolver. Sim. Ou que tem um excesso muito grande de pele, que você pode fazer 10 bioestimuladores que vai resolver 20, 30%, você fala, não vale a pena, vamos fazer uma cirurgia, e não significa que você fez uma cirurgia que você não vai deixar de fazer tratamento estético, muito Sim. pelo contrário, que aí você vai tratar ainda mais para essa cirurgia durar mais tempo. Os perfilamentos, né, que vocês falam, né, sobre isso, né? Isso, que são as perfiloplastia, né, que a gente fala, vai melhorando a questão do perfil. Porque muita gente acha às vezes que fez uma blefaroplastia ou fez um lifting facial, já está tudo resolvido, né? Porque a pele continua lá, né? A gente continua envelhecendo. Então, se você não cuidar dessa pele, não significa... Por exemplo, eu fiz uma lipo de papada. Só que se eu não cuidar dessa pele, eu tirei a gordura. Vai ficar flácido. Então, eu tenho que fazer um bioestimulador de colágeno para tentar deixar essa pele mais coladinha por mais tempo, para depois, mais para frente, eu pensar num lifting, se eu precisar. Ou, por exemplo, fiz lá um lifting, deixei tudo esticadinho e não faço mais nada. Vai voltando, você continua envelhecendo. Se você tem tendência à flacidez, aquela pele vai ficar flácida de novo. Então, se você trata depois com colágeno, enfim, com qualquer outro tipo de tratamento, você segura esse resultado cirúrgico por mais tempo, né? Porque isso não significa que depois de 10 anos você não tem que refazer. Sim. Vamos falar um pouquinho agora, já que você entrou na blefaroplastia, no lift, vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é a sensação do momento, Sim. né? São os bioestimuladores, como você disse, mas também essa parte cirúrgica, né? Sim, que é um momento da estética, assim, que está no auge, a gente vem acompanhando, né? Mas, precisamente, Rê, o que é lifting facial e para quem é indicado? Quer dizer que chegou uma menina lá, tal, você tem a menina 20 anos, é recomendado lifting facial? Então, né? Então, explica um pouco pra gente aí, porque tem muita gente que precisa tomar, às vezes, esse chacoalhão, de entender, né, qual é o momento, o que é o lifting facial, né? Sim. Quais são os traumas que ele pode deixar, ou se não deixa trauma, cirurgia, né, anestesia, então, enfim, fala pra gente o que é um lifting facial, né, e para que é indicado. Então, quando a gente pensa em lifting facial, é exatamente isso. Lifting é o rosto que já caiu, a pele que já cedeu, e a gente precisa colocar de volta no lugar. Voltando, é um procedimento cirúrgico que tem um pós-operatório mais complicado, não é algo que eu vou fazer e vou voltar para a academia no dia seguinte, que essa é uma pergunta que eu ouço muito quando buscam cirurgia, posso malhar no dia seguinte? Gente, não. Tem que aí ficar pelo menos de 15 a 30 dias sem atividade física. É uma cirurgia grande, pensando em lifting facial, a gente tem os mini liftings e os liftings totais, ou seja, a gente, tô com muito bigode chinês e caiu aqui, então a gente faz um corte cirúrgico, abre todo o rosto da pessoa, reposiciona os esmas, que eu falo, que são as gordurinhas que derreteram tudo, a gente amarra por dentro, sobe, corta o excesso de pele para colocar de volta no lugar. Tem liftings menores, que a gente fala, às vezes só o lifting temporal, quero abrir só um pouquinho o olhar, só aqui em cima, ou quero, como a gente fala, o mais comum de até é o bulldogzinho, né, aqui o jawzinho que fica caído, então o pessoal quer puxar para tirar isso aqui. Só que é um procedimento cirúrgico, é uma cicatriz grande, que fica, dependendo se é um lifting total, é uma recuperação aí de 1 mês, mais ou menos, que você fica em casa.
até sair todo o hematoma, né? Então, alguns procedimentos a gente consegue fazer com anestesia local no consultório, com um sedativozinho ali só para a pessoa dar uma relaxada. Procedimentos maiores é centro cirúrgico, porque é um tempo cirúrgico maior, e tudo isso a gente tem que avaliar a necessidade. Claro que uma menina de 20 anos a gente não vai indicar um lifting cirúrgico para uma pessoa de 20 anos. A não ser, claro, eu falo que toda regra tem sua exceção. A não ser que é uma pessoa que tenha alguma alteração de face, né? Uma anomalia, alguma deformidade, alguma coisa, né? Exatamente. Mas normalmente não, é 40 a mais. Né? Tá? 40 a mais, em alguns casos menos, mas assim, tem que ver. Geralmente. Cada caso é um caso, né, Rê? Por isso que eu sempre falo isso também, sabe? Essa questão de, ai, nossa, você fez na fulana de tal, como vou falar de mim, né? Nossa, você fez um cabelo na fulana de tal, eu quero o cabelo igual. Às vezes o cabelo que vem ali não é que é bom para ela, às vezes não é bom para você. Exatamente. Então, às vezes, nessa questão de harmonização também, que eu falo muito dentro do meu salão, que eu estudei bastante sobre isso também. Às vezes a pessoa chega lá com uma revista e fala, não, eu quero esse cabelo aqui, né? Poxa, o cabelo em si é maravilhoso. Eu posso deixar o cabelo dessa pessoa também daquele jeito, com aquela cor, daquele, né? Mas às vezes, para ela não vai combinar bem, porque é questão de cor, de pele, formato de rosto, que é aquele corte. do cabelo também, para ver se se aguenta ou não, dependendo. Então, eu acho que isso é muito impactante quando a gente fala sobre isso com o cliente. A uma tem que ser igual a outra, né? Como você falou, às vezes uma menina de 20 anos está propensa a fazer um lift facial porque quer fazer alguma reforma, não. Um refinamento. Um refinamento. Ou até uma questão de estética, né? Às vezes a pessoa tem um lábio leporino, vai fazer uma cirurgia, vai fazer, né? Tem um olho meio caído, quer dar uma levantada, né? Então, eu acho que tudo é questão de uma boa avaliação, né? Marcando uma consulta, você avaliando, né? Porque a avaliação também vem um histórico ali, não vem, Rê? Com certeza. Às vezes a pessoa chega falando, não, eu já quero fazer... já chega para você e fala assim, eu quero fazer uma blefaroplastia. Inferior, principalmente a inferior. O pessoal vem com aquelas bolsas, eu falo, mas espera, o seu caso às vezes é tão pequeno, vale a pena uma cicatriz agora? Você é nova, por exemplo. Foi uma moça de 25 anos, por exemplo, tô com flacidez de pálpebra. Vamos tratar primeiro, tem tratamentos que a gente consegue melhorar. Aí a gente avalia se tem a necessidade ou não. Não tem muito o que fazer, você já vê ali que tem uma quantidade grande de pele, ou que não vai resolver, e sim. Então a gente pode pensar num procedimento cirúrgico, vamos avaliar os riscos, a gente pede exame, não é algo assim, então, vamos fazer agora, não dá. A tal da buchectomia, né, que estava numa onda, uma febre de fazer a buchectomia, e aí, quando isso que eu quero que você, como profissional que deixa um alerta aqui para as pessoas, para a sociedade de modo geral, né? Às vezes uma coisa é a febre, né? Como foi a febre dos injetáveis, né? Foi uma febre, todo mundo queria, e põe maçã de rosto, e põe aquilo, a gente não sabia de onde vinha, qual era o procedimento, o que ia acontecer futuramente, a gente não sabe, né? Muita coisa a gente não sabe, né? É como esses manjaros, essas coisas aí, a gente não sabe lá na frente o que vai acontecer, quais são os benefícios e quais são os malefícios que isso pode trazer para a pessoa, né? A gente está indo no momento aí, a gente não sabe ainda o que pode acontecer. A buchectomia, eu vi que deu uma amenizada, né, as pessoas. Por que isso aconteceu? Porque assim, a bola de Bichat é uma gordura também que faz essa sustentação do rosto. E ela não tá ali à toa, tá? Teve o boom da bichectomia na época da harmonização mesmo, porque tinha um efeito que a gente chamava de top model look. Ou seja, as maçãs bem marcadas e aqui bem fundinho. E só que assim, a bichectomia ela é indicada até hoje, só que para pacientes que têm o rosto bem redondo. Então, assim, aquelas pacientes são bem gordinhas, que você às vezes morde a bochecha sem querer. Então, a gente faz a bichectomia nesses casos. Só que começou a fazer bichectomia à torta direita em pessoas que não tinham indicação. Então, aquela pessoa que era bem magrinha, com aquele rosto fininho, que com aquele rosto, com a sensação do rosto cadavérico. Né? Exatamente. E aí o pessoal tirava. A longo prazo, viu que quando a gente tira essa bola de Bichat em pessoas que são muito magras, você perde ainda mais fácil a sustentação do rosto. Aí sim, o rosto cai. Então, e não volta, né, a gordura naquele local, não volta mais, né? Tirou uma vez, cortou, acabou, entendeu? E aí você tem que ficar repondo. Aí você tirou cirurgicamente e colocava de volta com um preenchedor. Então, realmente, eu volto a dizer, é a indicação correta de cada procedimento que vai levar a um resultado satisfatório no final.
A blefaroplastia, né? Olha só que bacana, falando da bichectomia, nós estamos falando de lifting facial, e a doutora Renata aqui está dando uma aula para todo mundo que vai assistir com certeza esse episódio do nosso podcast, que aliás, aproveitando aqui, né, gente, para ajudar a gente aqui no canal a crescer cada vez mais, dá uma curtida aí, compartilha esse assunto tão bacana aí com a amiga, né, com os amigos, né, sobre esse assunto, para poder ajudar aqui o nosso canal do Pod Piranga, tá bom? O Rê, a blefaroplastia, né? Quais são os benefícios que ela traz, né? Que hoje a gente vê também fazendo um procedimento que estão fazendo bastante, né? Trazendo aquele rejuvenescimento facial bacana, leve, né? Mas tem as suas ressalvas, né? A pessoa que não sabe fazer, que acha que sabe tudo e faz de qualquer jeito, é um transtorno, né? Porque eu já vi vários procedimentos sendo feitos aí e o olho fica aberto, porque puxa, principalmente a inferior, né? A inferior é mais. Se tirar excesso de pele, o olho fica aberto e não tem como voltar atrás, né? Como é que é essa? Tem preenchimento agora que faz também? Não, tem. Na verdade, a gente já tem reverso, só que é mais chato. Reverso, né? Mas fala um pouquinho da blefaroplastia. A blefaroplastia, tanto superior quanto inferior, é retirada do excesso de pele da região dos olhos. Quando a gente faz, principalmente a superior, eu tenho até 2 relatos de casos de pacientes que eu operei que falam exatamente isso. Melhora até a minha visão, parece que eu voltei a enxergar de novo. Teve até uma delas que fez até um relato no meu Instagram falando, nossa, não foi nem só a estética, só de melhorar a visão, tô feliz da vida. Por quê? É uma pele que pesa, muitas vezes dá sombra, deixa o olhinho pequeno. E aí, esteticamente, no caso de uma mulher que quer fazer uma sombra, um delineado, não consegue, porque aquela pele fica atrapalhando. Para você fazer uma maquiagem, tem que levantar e não fica bacana. E aí, sim, são esses benefícios. Principalmente na inferior, tem gente que tem aquelas bolsas, né? Que tem gordura associada, então a gente, além de tirar o excesso de pele, tira aquela gordurinha que dá aquela bolsa, então deixa aqui o olho mais bonitinho, diminui a olheira, fica com um aspecto mais descansado, né? Claro que, assim, abre o olhar, rejuvenesce, te deixa com um olhar mais marcante, você consegue, no caso da mulher, passar uma maquiagem e tá lá bonita, chamar atenção, né, fica aquele olhão bonito. Só que também tem o que você falou, se você não faz direito, não busca como profissional, se você não toma os cuidados no pós-operatório, tem várias coisas que podem acontecer. Então, cicatriz pode ficar feia, marcada, pode dar o ectrópio, que é o olho aberto, repuxado. Tudo isso a gente consegue reverter, tá? Dá dor de cabeça, porque não é na hora, não é uma coisa que você vai lá, que você aplica uma enzima e derrete e volta ao normal. Em alguns casos, quando dá esse tipo de complicação, a gente tem que refazer a cirurgia, soltar mais a pele. Isso significa que o profissional puxou demais, ou na hora de um ponto repuxou, enfim, tem a questão também se o paciente também tomou os cuidados que tem que tomar, né, seguiu as orientações corretamente, a gente consegue reverter, ou cirurgicamente, ou com preenchedor, ou tem massagens que a gente faz para voltar esse ouro de volta no lugar, mas pode acontecer. Às vezes a gente quer dar uma entrega muito grande para o paciente e nessas que a gente quer fazer mais, acaba dando as complicações. Então eu sempre explico para o paciente o seguinte, tem a questão do resultado tímido. O que é isso? Eu prefiro tirar menos nesse primeiro momento, a gente vai te dar uma entrega bacana, você vai ficar feliz, vai ficar 100% seguro, vai ter uma recuperação bacana. Se precisar fazer algum ajuste, depois de uns meses a gente reavalia e a gente faz só um retoque. Muitas vezes não precisa, ou a gente dá um ajustezinho ali com algum tratamento estético, exatamente. Coisa, né? Mas é mais seguro do que você ter uma complicação que a longo prazo pode te levar a algum dano. A lipo de papada, né? Você fez esse procedimento e tal. Ela ainda é bem procurada. Porque às vezes, se você faz uma lipo de papada, né? E aí você está mexendo com a harmonização da pessoa, né? Ela ainda é procurada bastante? Como é que é? É só feito a lipo de papada? Nesse momento da lipo de papada, é puxado alguma coisa? Como é que é? Porque às vezes a pessoa tem uma boa gordura, né? E aí a pessoa vem fazer uma lipo de papada e fica aquela pele solta. Fica solta? Como é que é? Então, depende. A lipo de papada em si é a aspiração da gordura local, geralmente na região da papada. Então, a lipo de papada serve para tirar gordura. Então, a gente consegue até deixar o rosto mais marcado, mais modelado. Tira até um pouquinho do jaw, às vezes. Deixa aqui bem o ângulo de mandíbula bem marcado, bem definido. Deixa bem, principalmente para quem tem aquelas papadas.
Se tem pele, se vai sobrar pele, ou se tem uma pessoa que tem muita gordura e a gente sabe que vai ficar com pele, aí a gente tem que associar um procedimento chamado cervicoplastia, que é a retirada do excesso de pele da região, ou platismoplastia junto, que é quando a gente amarra um músculo aqui debaixo da região da papada, pela mesma incisão aqui, abre um pouquinho mais só, e aí deixa mais definido, tira o excesso de pele, mas isso tem que ser avaliado antes. Tá, vamos lá. A recuperação, Rê, tanto do lift facial, quanto da blefaroplastia, ou até mesmo da papada, né? Vamos falar um pouco dessa recuperação. A pessoa foi lá, porque tem muita gente que deixa de fazer, às vezes, por causa da própria recuperação. Ah, não posso trabalhar, não tirei férias, quando eu tiro férias, estou viajando com meus filhos, não dá. Qual é o tempo determinado? O que pode ser feito? Por exemplo, eu fiz um procedimento de implante capilar, né? 2 dias depois eu estava trabalhando normal, né? 1 dia depois eu estava trabalhando. É igual no lift facial? Ela precisa realmente desse repouso? Ou precisa de cuidados essenciais? Pode trabalhar, mas tendo cuidado? Como que é essa questão? Olha, eu falo que tudo depende com o que você trabalha. O lifting facial é a cirurgia mais agressiva de todas, tá? Então essa demanda sim de um tempo de recuperação maior. Então um repouso aí de no mínimo 7 dias, quietinha, ali tomando toda a medicação, sem atividade física, fazendo drenagem para melhorar o edema local. Agora, se a gente está falando de uma lipo de papada, você tem que usar a faixa, uma cinta, como se a gente tivesse feito uma lipo cirúrgica de corporal. Você usando a cinta, claro, sem fazer atividade física ou atividades que levam uma atividade muito intensa, você pode trabalhar normalmente, não tem necessidade do repouso. Eu costumo operar, eu sempre falo o seguinte, de sexta-feira, porque pelo menos você fica sábado e domingo quietinho ali, sem fazer grandes movimentos. Segunda-feira, vou trabalhar, mas algo mais leve, vou estar usando os curativos, né, que a gente coloca em cima dos pontos, vou estar tomando a medicação, vou fazer a minha drenagem certinha, isso para todos os procedimentos eu indico uma drenagem facial, vou estar fazendo tudo bonitinho, rotina é normal, claro que com cuidados, tá? Tempo de recuperação em torno de 7 a 15 dias. Eu sempre falo, espera a gente tirar os pontos, varia também de 7 a 15 dias, dependendo da cirurgia. A blefaro eu acho que é mais tranquila, né? É mais tranquilo. Tem pacientes que, por exemplo, blefaro superior, tem pacientes que nem hematoma ficam. É chato porque você tem que ficar ali com o curativozinho, né? Um micropóriozinho em cima do ponto, mas não atrapalha em nada a rotina. Óculos de sol, eu falo, né? Deixando fechadinho, vida normal. Não vai sair, fazer a cirurgia e vai pra praia, né? Tomar um sol, né? Se expor. Agora, tem gente que não liga, ficou roxo, tudo bem, faz parte. Tem gente que se incomoda com hematoma, pode acontecer, um procedimento cirúrgico, né? Uma face extremamente vascularizada. E aí é filtro solar, maquiagem. Que é necessário o tempo inteiro isso, né? Vamos falar um pouquinho de autoestima, de qualidade de vida, né? A gente percebe que teve uma proibição, percebe não, a gente viu, teve uma proibição dos filtros, né? Que não teve nada, eu vejo as pessoas colocando filtro aí, né? Porque não teve uma, né? Acho que teve uma época que falaram que ia, né, é proibido, ia tirar os filtros do celular, dos aplicativos, enfim, eu não vi mudança alguma, né? E eu vejo que tem pessoas exagerando, né? Muitas pessoas exagerando até. Isso, por exemplo, a pessoa não chega lá com uma foto com filtro e fala assim, eu quero meu rosto assim, né? E como falar para a pessoa, para não deixar essa... Porque isso a gente trabalhando com a autoestima, a gente trabalha totalmente com a autoestima da pessoa, né? A gente pode tanto elevar essa autoestima, mas a gente pode derrubar, né, piorar essa autoestima. Mas ainda a gente percebe, né, que tem aquelas pessoas que são doentes. E isso que eu falo, doente mental mesmo, né? Porque essa questão das pessoas ficar vulnerável aos filtros e essas coisas. Isso não interfere no seu trabalho? Porque às vezes a pessoa mostra o filtro que olha, eu quero ficar dessa maneira. A pessoa não tem um perfil para ficar, né? Como é que você reage? Como é que você age? Eu acho que a gente tem que conversar, mostrar. Acontece muito o distúrbio de imagem que a gente fala. Às vezes a pessoa acha que vai ficar mais bonita daquele jeito, mas você olha para a pessoa e você fala, meu, você é muito mais bonita do que tá com filtro, não tem necessidade disso. É uma conversa, não tem muito o que fazer ali na hora. A gente tenta mostrar para a paciente, olha, tem necessidade, isso aqui não vai combinar com você, isso aqui não é real, ou não condiz com a sua anatomia, a gente não consegue chegar dessa maneira, e tenta mostrar para ela, realmente, precisa disso? Ou vamos a gente tentar chegar próximo disso, mas algo que combine com você, né, de maneira natural. E é difícil, porque
Eu falo que envelhecer, a gente se olhar no espelho e não se reconhecer é complicado. E quando a gente coloca os filtros, a gente se vê mais bonito. E hoje, ainda em dia, com a IA aí gritando, né? Que te deixa Muito, maravilhosa nossa, em todos os sentidos. Ou, tipo, hoje eu tô sem maquiagem, eu quero uma pele melhor, quero arrumar meu cabelo, né? Sim. Mudar a cor do cabelo, corte, enfim. Então a gente olha e realmente você quer ser igual você tá vendo lá na Mas eu foto. ainda sou da, Mas... eu sou super adepto a tudo, né? Tudo Uhum, que é para melhora, se é para você melhorar, se é questão que você quer pode fazer uma pálpebra, quer modificar o seu rosto, porque não acha legal, eu sou tudo favorável, mas eu acho que tem que ter um filtro, né? Acho que as sim, pessoas é têm que isso. ter um pouco Um pé no chão. e não é o pé no chão, é a cabeça às vezes no lugar também, É, né? Porque envelhecer é da vida, sim, né? A gente ficar velho né? Imagina faz você tem parte. 70 anos, um cara de 20 também não tem sentido, Sim. né? Eu penso Uhum, assim, né? A gente vê várias pessoas aí fazendo tratamento estético, né? Mas só pensa no rosto, né? Não faz uma academia, não faz um regime, não faz exatamente. não sei o quê. Por quê? Porque tem a estética hoje que faz essa Uhum, cobertura de imediato. Ah, tira uma gordura aqui, tira ali, faz uhum. uma lipo aqui, põe um peito ali. Mas eu acho que enquanto as pessoas não mudarem esse pensamento, Pensamento, né, não. eu acho que fica meio complicado até É, para a gente que é pra gente profissional, trabalhar né, com para isso. poder trabalhar, A né? gente tem que mostrar, olha, você já é linda sim, né? A gente pode melhorar alguma coisa, mas calma, não precisa também exagerar, né? E aí entra uma parte de psicologia nossa também, Psicologia, que a gente nem estudou exatamente. para isso e acaba E acaba aprendendo, né, com a virando, com vida, né, Rê? certeza. A gente vira psicólogo ali na hora da avaliação, enfim, do E consultório, casos na de rotina. transformação de vida após os procedimentos? Muitas vezes deve ter feito procedimento e Já, muda, né, Rê? muda. E é muito Muda, né? É gostoso ver a legal isso, reação da né? pessoa. Tem pessoas que choram realmente. Levanta da maca, olha no espelho e chora, tipo, de emoção, e te abraça e fala, nossa, obrigada. Você não sabe como melhorou a minha autoestima. É muito gostoso. Eu tenho relatos mesmo que eu recebo, às vezes, de paciente no meu WhatsApp ou no meu Instagram, falando, nossa, você foi maravilhosa, não sabe como isso melhorou. E às vezes é um detalhe que você fala assim, nem foi tanta coisa que eu fiz, mas para aquela pessoa foi muito, né? E É muito é muito gratificante, satisfatório. né? É É isso, é isso. gratificante, né, Eu Rê? falo que eu brinco que eu não desisti da estética ainda, acho que por conta disso. É. De Mas tudo, da rotina louca, não eu da acho, estética, e sim da né? rotina, né? Não, e acaba se Mas afundando cada vez mais. Afundando não, afundando que eu digo assim no bom sentido, né? eu Você acaba sim. se pegando cada vez mais com os Isso. seus Porque é muito procedimentos, né, Rê? gostoso, você realmente é isso. Você está lidando com a beleza, você está lidando com uma pessoa que muitas vezes está bem e quer melhorar ainda mais. E quando você dá uma entrega maior daquela que você até mesmo espera, que ela espera, é muito gostoso mesmo. É emocionante, acho que a palavra é essa. Os impactos da estética na saúde emocional. É isso que É a gente acabou isso. falando, né? Como evitar exageros na busca pela perfeição? Eu É a acho que conversa, não é é bater um belo, isso. belo papo, né? E quando a É pessoa isso. insiste, fala, olha, você procura outro profissional, né? É É. sempre que eu falo isso, né? Eu falo que assim, lá no meu consultório não é padaria, eu brinco, né? Porque assim, não é entre um atrás do outro. Tem sempre um bate-papo, a gente senta, a gente conversa, a gente faz essa avaliação, Que é necessário, né, entendo Rê, essa consulta antes, isso. né? Tem Esse um tempo, bate-papo, né, Rê? exatamente, para entender aquilo que você busca, aquilo que você quer. Aí eu também mostro muito da expectativa e realidade, o que eu vou conseguir te entregar e aquilo que você espera que eu vou conseguir te entregar também é muito importante hoje em dia para conseguir lidar com tudo isso. Então, do que virar, tipo assim, tá, é um botox? Tá. Próximo, manda o próximo. Ah, não sei o quê. É que existe Entendeu? ainda, né? Hoje em dia E ele tem tem alguns essas coisas, profissionais que né? estão assim. Mas a gente tem que ter. Claro, diferente daqueles pacientes que já estão lá com a gente sempre, a gente já sabe o que vai fazer, às vezes, né? Mas sempre entender o momento daquela pessoa, né? Isso acho que faz toda a diferença. Como que você lida com essas expectativas em reais, né? Vamos supor, né? Tá em real, né? Como que você lida? Existe algum procedimento que você já fez sem querer fazer, né? Porque isso é irreal para você, né? Poxa, que nem nós falamos, eu quero uma boca de 4 ml, né? Com aqueles bocão, que não é da sua Então, vontade de fazer. aham. E você, alguma coisa bizarra assim que já passou pelo seu consultório que você que Olha, não, acontece, né? Às vezes acontece. acontece comigo, eu quero um cabelo, não vai ficar bom, mas dona, mas eu quero, tal, eu quero, mas não vai ficar bom. Não, você vai A gente pagar, mas eu sabe. quero, se não ficar bom, depois a gente muda, né? Você faz, ainda você fala, nossa, mas não fala que fui eu que fiz, pelo amor de Deus, dá vontade de falar às vezes, né? Dá Não fala que vontade. fui eu que tive, né? Aham. Olha.
Eu não lembro. Porque às vezes nenhum também não caso, teve, né, Rê? Às vezes não teve, não teve, né? eu acho que nenhum caso assim específico de ficar exagerado. O que já aconteceu, por exemplo, a pessoa criar uma expectativa muito alta numa entrega de um resultado, mas eu sempre tiro foto, tá? De antes e depois a Que gente é importante, mostra, né? né, para poder acontecer. E aconteceu um caso, não faz muito tempo, onde a pessoa falou assim, mas eu não vi diferença nenhuma. Eu falo, não é impossível. E aí, a hora que eu coloquei a foto dela do antes e depois, eu falei, meu, tá aqui, impossível. Como você não tá vendo diferença? Ah, você fez Photoshop. Aquela hora eu tinha vontade de estrangular a pessoa, assim. Mas eu falei assim, não, não fiz Photoshop, amiga, vem cá. Vamos conversar. E aí a gente conversou, explicou. Aí depois ela entendeu realmente essa questão da expectativa, da realidade, de como cada pele responde de um jeito. E hoje ela continuou comigo, já fez até mais tratamentos depois disso. Tá feliz, graças a Deus, mas acho que o mais assim que Não, aconteceu foi isso. eu acho interessante você tocar nesse assunto, porque tem gente que mete a louca mesmo, né? A falar no português real, mete o louco, fala, não, não vi nada, não achei que ficou bom, Sim. ah, você não mudou nada. Às vezes a Uhum. pessoa vai fazer um tratamento, tipo hidratação no cabelo, que eu falo, né? Vou falar por mim. Vai fazer uma nutrição, né? Ah, meu cabelo tá igual. E não tá igual, né? Porque você tem pessoas que, né, gostam de Sim. ter esse infernizar. E acho, esses dias eu tava vendo na televisão um negócio bem bacana. Tinha uma senhora, acho que ela já estava fazendo uns 70 anos de idade, só que ela passou por um procedimento estético muito invasivo, que seria o lift total, né? E após o procedimento que ela fez, ela reencontrou uma amiga de escola, de faculdade, de colégio, de 30 anos atrás, né? 30, 40 anos atrás. E elas marcaram uma reunião entre elas, né? E o relato foi da própria mulher que fez o lift facial, achei muito bacana isso. E marcaram um encontro que faziam 30, 40 anos que elas não se viam, umas amigas, várias amigas. E quando as meninas, as mulheres se encontraram, uma estava mais velhinha, né? A outra estava mais ou menos. E ela chegou toda no lift facial total, né? Só que ninguém comentou nada dela. E ela ficou puta que ninguém comentou nada dela, porque ela estava rejuvenescida. E ela ficou nervosa, ela ficou não sei o quê, ela estava impaciente, aí ela falou assim, eu perguntei, gente, você acha que eu mudei? Que eu falei assim, olha, fulana, pra mim você não mudou nada, porque desde a última vez que eu te vi, você tá com esse mesmo rostinho. Ou seja, olha que bacana, né? Ela não, o que o lift facial faz, o que esse procedimento faz, não mudou para ela que faz 30 anos que ela não via, né? Antes dela ter feito o procedimento, então acho que essa questão dos lift facial, dessa questão de autoestima, como a gente está falando aqui, eu acho que tudo tem uma dose, né? Quando você muda a pessoa, que a pessoa vira, tipo, né? A Gretchen, por exemplo, a Gretchen ficou desfigurada. Sim. Agora estão tentando dar uma ajeitada tá ficando mais bonita. Tá ficando mais ajeitada, né? Mas chegou uma época que todo mundo tinha cara de Gretchen, a gente falava. Né? Os exageros, né? Agora, graças a Deus, a gente está vendo que as pessoas estão mais ufa, né? Normal, voltando à sua essência. Eu acho que é isso. As pessoas entenderam que hoje é o cuidar, é o tratar, né? Do que ir lá e vamos transformar de uma vez. Então tá ficando mais natural. Como é que a tecnologia tem te ajudado nesses procedimentos hoje em dia? A gente vê tanta coisa tecnológica, o próprio IA, essas coisas. Como é que ela tem te ajudado nessas questões, Rê? Hoje a gente tem muita tecnologia bacana na estética, né? Que auxiliam também para quem tem medo do invasivo, vamos dizer assim, né? Para quem tem medo do injetável. Então tem aparelhos de alta potência que fazem, dependendo do modo, o estímulo de colágeno também, quebras de gordura, os lasers estão muito em alta hoje em dia para melhorar a qualidade de pele do que a gente vê de fora também, né? Que eu falo também, a gente fala muito de estímulo de colágeno que trata de dentro para fora, mas e o de fora para dentro? O que a gente está vendo? Então tem lasers hoje em dia maravilhosos, tem desde um laser mais simples, que a recuperação é rápida, desde lasers mais agressivos, que tem uma descamação, que deixa a pele um pouquinho mais marcada, um downtime que a gente fala no tempo de relaxamento aí, de recuperação, perdão, mais demorado, mas que melhora a qualidade de pele. Então, assim, eles potencializam ainda mais os tratamentos injetáveis e até mesmo cirúrgicos também na recuperação. Aí o laser, por exemplo, a gente melhorar uma cicatriz pós-cirúrgica depois, claro, depois de um tempo, deixar ela mais fininha, ou quase imperceptível. Ultraformer, Morpheus, que são tecnologias que fazem estímulos de colágeno, um através de um ultrassom microfocado, outro através de uma radiofrequência microagulhada, com ponteiras de ouro. Então, tem tecnologias que são fantásticas. Tudo isso você tem na sua clínica, né? Que eu vejo trabalha você com todos esses aparelhos lá na clínica.
Quer dizer, o futuro da estética, você acha que cada vez está mais natural? Como é que está isso para você no seu campo de visão aí? Que eu vejo você bem engajada nos seus tratamentos, vejo você participando de feiras, congressos, reuniões, eu estou sempre vendo você engajada com tudo isso. Você acha que o futuro da estética, qual que você acha? O que você tem visto no futuro da estética? Eu acho que é a prevenção. Há muitos anos. Gerenciamento de envelhecimento, prevenção de envelhecimento, eu acho que o segredo está aí, a chave está aí em todos os sentidos. É gerenciar para a gente envelhecer bem, não se transformar. É isso que eu vejo. A naturalidade, a busca da naturalidade mesmo, as faces mais naturais, eu acho que é isso. Tá certo. Rê, nós estamos indo pro nosso bate-papo final já. Legal. Rápido, né? Nossa, parece que... hoje. Mas pois é, a gente está aqui quase uma hora já falando aqui sobre estética. Tem muita coisa a ser falado, né, Rê? Sim. Falar um pouco de empreendedorismo, né? Que eu acho que você é uma baita empreendedora como mulher, né? Você acha que cada vez mais a mulherada está tomando conta do mercado, do empreendedorismo? Como que é na sua visão sobre isso? Eu acho que sim. Não só mulher, né? Mas todo mundo hoje em dia, eu acho que se você tem um sonho e quer e acredita, tem que correr atrás, empreender. Não é fácil. Não é. Pra desistir, largar tudo, quero nada. É um dia de cada vez, eu brinco até com a minha equipe, eu falo isso direto. Tem dia que a gente quer largar tudo e ir embora pro interior, eu falo isso sempre, eu falo, vou embora, eu não quero mais. E tem um dia que você acorda com aquele gás e você fala, hoje a gente vai fazer isso aqui dar certo, vai fazer funcionar e vamos lá e vamos levantar. E eu acho que o principal é você ter uma equipe que te apoia, é isso que eu ia falar, né? em você. Que é difícil manter, né? Porque hoje em dia a gente percebe que mão de obra de funcionários, né, de atendimento, tá muito difícil, né? Para manter, a qualidade. a gente tem que, né, às vezes tirar da gente para ajudar, para fazer essas questões, né? Esse teu atendimento humanizado dentro da sua clínica, como é que você trabalha esse empreendedorismo dentro dessa própria clínica? Existem reuniões constantes? Por que eu falo isso, Rê? Até para você... Que as pessoas acham dica, que é fácil. Né? Acham que é fácil, né? Chega ali, nossa, mas não sabe os tombos que a gente toma na vida, imagina. Né? Não sabe o tanto que você estuda para você... Eu acho que a gente precisa se dedicar, fazer, ter uma né? rede de apoio no geral. No meu caso, eu sou mãe, tenho 2 filhas, então a gente precisa de uma rede de apoio também, suporte familiar, para dar conta de tudo, porque senão a gente não dá conta de tudo. Ter uma equipe realmente... Na verdade, a gente acha que não dá, né? A gente tem. Mas uma equipe que está ali comigo sempre. Então, assim, tem o pessoal que cuida do marketing, que ajuda a dar as dicas, tem o pessoal que da equipe mesmo, grande, que vamos né? lá, vamos buscar novos protocolos, o que a gente pode trazer de novo. Tem as meninas da recepção, que são o coração, eu falo, para fazer dar certo, que recebem os nossos pacientes ali, e que vão explicar todo o procedimento. Tudo começa ali, né? Na entrada, aquele clínica, atendimento humanizado, né? E eu falo para vocês que eu sou frequentador da clínica, como eu já disse para vocês, ela cuida dessa parte estética da minha pessoa, né? E de várias outras pessoas que eu conheço. E não é só sobre a Renata, a doutora Renata. É sobre o atendimento no modo geral, né, Rê? Que às vezes, até chegar a você, passou por vários crivos ali, né? Exatamente. Várias pessoas, né? Eu falo que no final a gente acaba virando tudo amigo. Porque o que eu na minha clínica, eu sempre quis uma coisa. Eu quero que a minha recepção sente, às vezes, no sofá ali com a minha paciente, converse, tenha um carinho, uma troca bacana, tome um café, uma água, um chazinho agora que a gente tem os biscoitinhos da clínica, a gente está colocando cada vez coisas mais legais ali para deixar mais aconchegante para vocês, que vocês tenham uma experiência bacana. E sim, a gente faz reuniões a cada 15 dias, tenta separar reuniões da equipe da estética, temos grupos específicos, né? Grupo do marketing, grupo da recepção, grupo da estética, e sempre a gente tentar todo mundo muito alinhado, né? Então, para tentar e fazer mesmo, não só tentar, e fazer o negócio dar certo, né? Tá certo. Rê, vou deixar agora as suas considerações finais, os seus agradecimentos, né? E dizer para mim que foi uma honra, mais uma vez, ter você aqui comigo, Obrigada. né? Tratando de assuntos tão pertinentes, né? Tão presenciais na vida das pessoas, né? Que é essa questão de harmonização. E aonde que eu vou encontrar a doutora Renata Segatelli? Fala pra gente, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, mas deixa o seu recado, deixa aí agora o seu lobby aí da sua clínica, os horários de atendimento, onde fica, tudo mais. Obrigada, Darlan, pelo convite. Adorei mais uma vez estar aqui com você, bater esse papo bacana aqui, falando um pouquinho do meu momento atual.
E a Clínica Vilar está localizada aqui no bairro de Ipiranga, na rua Costa Guiar. Vai ser um prazer receber vocês lá na clínica, para tomar um cafezinho, um chazinho com a gente. O nosso Instagram é Clínica Vilar e o meu doutor é Renata Segatelli. Aqui na Costa Guiar, né? Isso. Bacana. Gente, olha, esse então foi mais um episódio aqui, falar sobre estética, beleza, saúde mental e tudo mais aqui com a doutora Renata Segatelli, tá? Você aí que não ainda clicou aí, dá uma curtida no nosso programa, leva esse episódio para aquela tua amiga que precisa de um incentivo, precisa dar uma melhoradinha aí desses tratamentos com a doutora Renata Segatelli. E claro, siga lá a Clínica Vilar, aqui no bairro do Ipiranga, que ó, eu recomendo para vocês, tá bom? Fica com Deus, então, um ótimo final de semana para vocês aí, e até semana que vem, se Deus quiser, ó. Super beijo, tchau.